Então tá, acho que já vou começando aqui, aí enquanto isso o pessoal vai chegando, né? Então, sejam todos aí muito bem-vindos. Hoje começa, né, a semana aí de aquecimento para o treinamento móvel lucrativo. Vão ser algumas lives que eu vou fazer durante essa semana, né? Preparando vocês aí, situando aí nos leilões, falando um pouco sobre os riscos, né? A própria segurança que a gente tem aqui nos leilões, que muita gente não tem muita noção. E eu quero desmistificar isso um pouco aí para depois a gente entrar no treinamento já mais afiado, né? E vocês terem um maior aproveitamento aí desse treinamento. E para começar, hoje eu quis falar, né? Começar mesmo do início. Então, falar de uma forma como você pode conseguir independência financeira por meio dos leilões de imóveis, né? A gente tem várias formas que a gente poderia conseguir independência financeira, né? Dependendo de cada um, do tipo de investimento que cada um gosta, né? Tem gente que vai conseguir independência financeira com muito trabalho lá no final da vida. E eu quero trazer uma opção, uma forma de você conseguir isso, que é muito possível você conseguir, de uma forma muito mais rápida, muito mais acelerada e de uma forma, do contrário do que muita gente imagina, de uma forma muito segura. Né? Então, hoje o assunto é esse. Então, eu vou falar para vocês um pouco como, o que é o leilão de imóvel, o ciclo PDV, né? Toda essa parte inicial que muitas pessoas ainda não entendem, que muita gente que está chegando de paraquedas ainda não tem nem noção direito do que é, o que é possível, né, desse mercado. Tá bom? Então sejam bem-vindos aí, quem chegou agora, ó, Roberto, Alan, Daniel, Otávio. É isso aí. Muita gente aí aparecendo, mesmo que foi uma live meio de última hora, mas tem muita gente chegando, é isso aí. Muita gente empenhada, mesmo depois do dia de jogo, depois do jogo, ainda estão aí presentes, querendo aprender sobre esse mercado, né? Muito bem. Então por que eu escolhi falar desse tema, né? Por ser... porque as pessoas não entendem tão bem o potencial que a gente tem dentro desse mercado, né? Os leilões de imóveis te dão um potencial muito grande. A gente não tem muita noção quando a gente está fora, a gente só escuta, leilão de imóvel parece ser interessante, parece ser legal, tem gente que ganha dinheiro. É só isso que a gente tem noção, né? Eu pensava assim, antes de conhecer. E olha que eu sou da área de engenharia civil, a vida inteira trabalhando praticamente, né, na engenharia civil, e eu mesmo não tinha essa noção. Então, nos leilões de imóveis você consegue comprar um imóvel. Você vê muita gente falando, compra imóvel com 50% de desconto, os leilões. Isso de fato é real. Isso é comum, inclusive. Não é algo assim, é um caso ou outro. Não. Porque exatamente na lei, principalmente dos leilões judiciais, a lei diz o seguinte, né, que o imóvel ele vai no primeiro leilão pelo valor que ele é avaliado, né, que é avaliado conforme um perito, avaliador, ou então pelo próprio oficial de justiça, pode fazer essa avaliação. E eles normalmente fazem lá com o valor bem próximo de mercado mesmo. Às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos, depende de cada caso. Mas normalmente é o valor de mercado. Só que o segundo leilão, a própria lei, né, o próprio Código de Processo Civil fala que o juiz é o valor que o juiz determinar, ou se ele não fala nada, tem que ser por 50% do valor de avaliação. É o que a gente chama de preço vil. Porque se for arrematado abaixo disso, pode ser causa aí de nulidade aí de um leilão. Então, acaba que os juízes tomam por base esses 50% dos imóveis, né, dessa avaliação. E então você vai ver muitos imóveis no leilão judicial já no segundo leilão, né, com 50%. Então, é muito comum você ver imóveis a 50%. E é muito comum também você ver muitos leilões com ninguém arrematando, ninguém dando lance. Então, muitos leilões vão desertos. Então, tem gente que tem muito esse preconceito, acha que está muito concorrido, participa de alguns leilões, vê que está muito concorrido, não consegue, os lances estão, às vezes, indo até o valor de mercado daquele imóvel. E aí ele assume que todo o mercado de leilão de imóvel é daquela maneira, então não tem mais oportunidades hoje. E é um grande erro, porque, pelo contrário, tem muitas oportunidades. Então, meus alunos estão aí, né? O Zeca está aí, outra aluna, Laísa também está aí para provar o contrário. Eles, na semana passada, aí fizeram, né? Nas últimas 2 semanas, aí fizeram arrematações com pelo menos 40% de desconto, né? Aplicando aí todos os conhecimentos, tudo aquilo que eu ensino para eles, né? E conhecimentos que eles já vinham também trazendo aí de antes, né? Dos leilões aí. Então, parabéns para eles aí, né? Parabéns, Zeca. Muito bom aí ver vocês aplicando o conteúdo e fazendo suas arrematações e conquistando, né, o seu patrimônio aí. Então,
Então foi por isso que eu quero trazer já isso aqui para vocês. Mais ou menos no final do vídeo eu vou responder mais as perguntas de vocês aí, tá bom? Mas antes de a gente continuar, já começa a curtir aí, clica aí no botão de curtir, compartilha essa live aí, ajuda a crescer aqui o número. Que fazendo isso vocês me ajudam muito, tá bom? Então vamos lá. Então, nesse mercado, né, o que eu vou apresentar para vocês? Eu falei então que é o ciclo PDV. Eu vou falar para vocês o que é o ciclo PDV, o funcionamento básico, né, dos leilões de imóveis, os dois tipos, né? Já tem uma pergunta aqui, né, da Angie Bima, né? Qual o leilão que tem menos burocracia, judicial ou extrajudicial? Então vou explicar um pouquinho melhor cada um deles aqui, de uma forma mais resumida para vocês entenderem bem aí. E já vou responder essa pergunta aí também, tá bom? Então, para a gente começar, a gente tem que falar sobre a liberdade financeira, né? O assunto dessa aula aqui é a própria liberdade financeira, né? Então, por meio dos leilões de imóveis. Então, o que não é liberdade financeira, né? Tem muita gente que tem preconceito, acha que não... A Angie Bima é Giovana. Agora sim, ficou melhor de falar, né? Vamos lá. Então, quando a gente fala em ganhar dinheiro, tem muita gente que, não sei se é por conta de religião, ou por conta da própria sociedade, às vezes tem um certo preconceito, acha esse termo um pouco pejorativo, né? Que a pessoa está buscando dinheiro, buscando prosperidade, acha que isso pode ser usura, né? Acha que isso pode ser ganância. Na verdade, não é, né? Na verdade, a gente está buscando melhorar, está buscando evoluir, progredir, né, na nossa vida, desenvolver, atingir a prosperidade, atingir a liberdade financeira, né? Então, o que seria liberdade financeira? Eu sempre falo assim, né, que a primeira liberdade financeira é aquilo que vai te trazer segurança, né? Então, é você poder pagar as contas, pagar seus boletos, né? Você poder colocar comida dentro de casa. Se acontecer algum tipo de acidente, você não sofrer, você ter dinheiro para poder suportar aquilo ali, tanto manutenção de casa como própria saúde, né? Qualquer acidente que você cause ou doença que você tenha, você vai ter aquela segurança, né? Aquela paz mental de você poder pagar aquilo ali, né? Sem problema nenhum, tanto você quanto para sua família. E em outro nível, depois que você tem, né, todo esse suporte já, você tem a parte de desfrute da vida, né? Você desfrutar a vida, porque a gente passa a vida inteira trabalhando, né? A gente trabalha para quê? Não só para ter o mínimo de sobrevivência, mas também para aproveitar a vida. Então, desfrutar a vida seria aí um segundo nível, né? De quando a gente tem uma liberdade financeira, a gente pode desfrutar mais da vida. E depois, quando você consegue ter esses dois níveis, né? De prosperidade aí, você chega no último nível que você pode atingir a contribuição, né? Ajudar as outras pessoas. Então, quando você tem mais dinheiro, você tem mais essa liberdade financeira, você consegue poder ajudar muitas outras pessoas. Então é muito importante você ter esses três pilares, né, básicos aí, não só em né, não só desfrutar a vida, mas também ajudar as pessoas no que você puder, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais você vai poder ajudar as outras pessoas. Então, a liberdade financeira, ela acaba se traduzindo nesses 3 pontos. Claro que para cada um, ela significa alguma coisa, você não depender de um emprego, de um salário, você poder viajar, né? Você poder trabalhar de onde você quiser, né? Não ficar preso a um local, uma região, uma cidade, né? Poder trabalhar de onde você quiser. Então, às vezes, se você chegar num certo nível, às vezes você nem precisa nem trabalhar, né? Você consegue viver só dos frutos ali dos rendimentos, né? Enfim. E com os leilões de imóveis é bem possível você atingir. Não só os leilões, né? Quais outras formas que a gente tem de atingir a liberdade financeira? A aposentadoria é uma delas, né? A gente às vezes trabalha e quando aposenta, lá no final da vida, com 60, 70 anos, muitas vezes a gente tem um certo patrimônio, tem salário garantido e consegue ter uma certa liberdade financeira. Só que o problema é que você vai tendo uma sobrevida de 20 anos, às vezes, 30, quando você está muito bem de saúde, né? Aposentou um pouco mais cedo. Só que você já não tem tanta saúde para aproveitar tanto assim a vida, né? Você às vezes vai ficar muito debilitado, às vezes você perde vontade até de viajar, de fazer coisas mais aventuresas que você gostaria de ter feito quando novo. Você consegue a liberdade financeira com os imóveis também. Você acumular, por exemplo, você começa a trabalhar, começa a ter um emprego e aí faz um financiamento imobiliário, compra uma casa daqui 30 anos, 40 anos você vai ter uma casa. E pode ser que lá no final também da sua vida você consiga atingir a liberdade financeira, ter um patrimônio que te permite, né, ter
liberdade financeira e você consiga poder desfrutar um pouco aí do resto da sua vida. Mas eu, por exemplo, não gosto, eu quero ter essa liberdade financeira, mas não lá, no final da minha vida. Eu quero ter agora, enquanto eu sou jovem. Eu quero ter agora, né? Poder desfrutar mais da vida, poder até ajudar outras pessoas. É o que eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou até, de certa forma, ajudando muitas pessoas aqui com essas lives, né? Trazendo esse conteúdo. E eu quero tudo isso agora, não quero esperar a vida inteira para poder conseguir essa liberdade financeira. E como que a gente consegue isso, né? Então a gente tem várias formas, né? Cada um tem a sua necessidade, tem as suas preferências, né, de investimento. Tem gente que consegue isso com investimento em aplicação financeira, tem gente que consegue isso com trabalho duro mesmo, né, montando um negócio próprio, às vezes acaba colocando muito esforço e sacrificando uma certa parte da vida, né? Então às vezes a gente quer ter mais tempo com os filhos e acaba abdicando disso para poder focar num emprego, num negócio, enfim. É uma forma, né? A gente não nega isso, né? Claro que é uma forma de você conseguir também, se você ter sucesso. Mas os leilões de imóveis, você consegue ter isso, você ainda consegue ter uma certa paz mental agora também. Você não precisa abdicar tanto assim. Porque os leilões de imóveis, eles são simples de entender. Então, por exemplo, meus alunos, com 2 até 3 meses ali, depois que entra lá no meu método, meu curso ali, eles conseguem já fazer a primeira arrematação de uma forma consciente, segura e com bastante lucro, né? Tá aí o pessoal, né, já fazendo arrematação essa semana aí, para mostrar que é possível. E às vezes só basta uma arrematação para você fazer uma grande diferença na sua vida. Então, os leilões de imóveis eles te permitem isso. E você não tem tanto trabalho assim, né? Às vezes a gente acha que tem muito trabalho para você procurar encontrar uma oportunidade boa. Mas depois que você encontra essa oportunidade boa e consegue fazer a arrematação, os passo a passo ali que você tem que seguir, eles são relativamente muito tranquilos. Então, imagina você só fazer uma dessa, uma vez por mês, você conseguir comprar e vender um imóvel desse por leilão por mês. Cara, você chegar nesse nível, você já está praticamente com a dependência financeira, já atingiu a dependência financeira. Que imagina você comprar e vender um imóvel que às vezes vale 100, 200 mil por mês, tendo um lucro de 100 mil ou até um pouco menos, né? Então, não é algo assim tão distante assim da realidade. Mesmo que você às vezes não tenha dinheiro nenhum, tenha pouco dinheiro, existem muitas formas. Eu vou falar desses assuntos, né, durante essa semana e a próxima semana, que é do treinamento, como que você consegue atingir isso até mesmo com pouco dinheiro. Então, é muito possível, sim. Então, para a gente entender, né, vamos falar um pouco dos leilões de imóveis. Então, vocês entenderam o que é a liberdade financeira, que é possível você conseguir, mas como que funciona os leilões de imóveis na prática mesmo, né? Então, a gente tem os 2 tipos de leilões, que são os leilões extrajudiciais e os leilões judiciais. Os extrajudiciais, eles são aqueles que, em sua grande maioria, são instituições financeiras, bancos, qualquer outra instituição que possa oferecer um financiamento, tem construtoras que fazem também, fundos de investimentos. E o que acontece? Eles vendem seus imóveis por meio de um financiamento imobiliário. E quando a gente faz um financiamento imobiliário, eles normalmente colocam uma garantia nesse imóvel, que a gente chama de alienação fiduciária. Essa alienação fiduciária é uma garantia que o imóvel ele fica de propriedade do banco, mas a posse ela fica com a pessoa que fez o financiamento. Né? Então, meio que você separa a propriedade da posse. Né? É uma forma jurídica, né, de você fazer isso. E aí a pessoa que está pagando o financiamento, ela tem a posse, mas não tem a propriedade ainda daquele imóvel. E à medida que ela for pagando, ela vai tendo proporcionalmente a propriedade daquele imóvel, até ela pagar 100% daquele imóvel. Quando ela quitar o financiamento, aí ela passa a ser a proprietária plena daquele imóvel. Né? Tem um trâmite aqui que você faz para poder deixar isso certinho, né, registrado. E quando a pessoa deixa de pagar 3 parcelas, normalmente nos contratos está previsto ali, na terceira parcela que a pessoa deixa de pagar ali sequencialmente, seguidas, o banco ele já tem o direito de tomar aquele imóvel. E ele tem a obrigação, né, está descrito isso na lei, de seguir um rito. Nesse rito ele vai fazer um primeiro e um segundo leilão. Ele primeiro consolida a propriedade de volta para ele, né, completamente, a propriedade plena. E a pessoa que está dentro daquele imóvel, ela passa a ter aquela posse irregular. Ela não tem mais direito de estar na posse daquele imóvel. Apesar de que muitas delas ficam ali, né, ainda até resolver a situação, mas é uma posse irregular. E assim que ela
que o banco toma esse imóvel, ele já põe para leilão. Então ele vai fazer o primeiro e o segundo leilão. Os dois leilões são obrigados a fazer pela lei. E o primeiro leilão, o banco ele é obrigado a colocar o valor que aquele imóvel foi avaliado, né, no momento que eles assinaram o contrato lá de compra e venda. As duas pessoas, as duas partes, né? No segundo leilão, o banco ele é obrigado a colocar o valor das dívidas. Então, o imóvel ele vai pelo valor total das dívidas, inclusive não só as dívidas do financiamento, mas as dívidas de IPTU, de condomínio, tudo que é do imóvel também, tudo somado. Pode ser que nesse caso desses leilões extrajudiciais, existe leilão que o segundo leilão ele vale muito mais do que o próprio valor de avaliação daquele imóvel. Isso é comum de acontecer. Lógico que não vai valer a pena você arrematar um negócio desse, né? Se não valer a pena no primeiro, muito mais vai ser no segundo que está sendo mais caro. Mas também tem muitas oportunidades em que essa dívida é pequena, que pode ser às vezes muito abaixo, inclusive dos 50%. Né? Então você às vezes consegue imóveis com 10%, valendo 10% do que ele vale. Ou então às vezes 20%, 30%. São casos mais raros, não é tão comum quanto os de 50%, igual eu falei para vocês, né, nos judiciais, mas pode acontecer, tem muitas oportunidades. Eu já até fiz um vídeo aí no meu canal, não sei se vocês já viram, tem um tempo aí atrás, que eu mostrei para vocês na prática lá no leilão da Caixa, venda direta, que o imóvel estava saindo a R$6.200, sendo que ele valia lá por 60 mil. Claro que era no interior, lá no Ceará, enfim, mas era uma grande oportunidade você conseguir comprar um imóvel muito barato, né, por um preço muito acessível. Então essas são as possibilidades que você tem nos extrajudiciais. E do outro lado, você tem os judiciais, né? E por que o imóvel vai a leilão? Porque existe uma discussão judicial em que você tem um réu que ele, por algum motivo, ele causou prejuízo a quem é o autor dessa ação, né? O autor está lá buscando a justiça para reparar esse dano, esse prejuízo. E aí o que acontece? Chega um certo momento que o juiz, né, deu a sentença, diz que o autor tem razão, que o réu lá ele precisa pagar toda aquela quantia que ele está devendo, e aí a justiça vai em busca dos bens dessa pessoa, para ele poder quitar. Ele tenta primeiro uma negociação, quando não há negociação, né, a parte lá, o réu, não quer pagar de jeito nenhum, então o que a justiça faz? Vai em busca dos bens dessa pessoa. Primeiro vai em busca de dinheiro parado em banco, né, ou a justiça faz uma busca, né, de todos as contas vinculadas ao CPF dessa pessoa. Não achou nenhum dinheiro, aí vai atrás de outros bens, né, então carro, né, qualquer outro tipo de bem que tenha valor. E por último, quando não acha nada, ele vai em busca dos imóveis. E muitas vezes, na grande maioria dos casos, o réu ele consegue, né, esconder todo o patrimônio que ele tem, mas o imóvel não, porque o imóvel é muito mais difícil você esconder, você mudar o imóvel de propriedade para outra pessoa, leva um bom tempo, né, às vezes meses para você fazer isso. E quando o autor, né, descobre que a pessoa está fazendo esse tipo de movimento, ele aciona o juiz para penhorar o imóvel. E depois que o juiz manda penhorar o imóvel, a pessoa não pode vender aquele imóvel. Aquele imóvel fica lá bloqueado. Então ela não pode vender, não pode fazer nada. Aquele imóvel vai ficar bloqueado enquanto há essa discussão na justiça. Então os leilões judiciais, eles funcionam dessa forma, né? Então esse imóvel que está penhorado, ele, quando não encontra, né, nenhum outro tipo de bem para poder suprir aquela dívida, a justiça vai lá e faz uma venda forçada daquele imóvel. Então o valor daquele imóvel vai servir para pagar essa dívida que tem do processo principal. Esse processo principal pode ser de qualquer tipo de dívida. Pode ser só um empréstimo, um banco que emprestou dinheiro para uma pessoa, pode ser uma pessoa que colocou o imóvel em garantia de uma locação, né, um fiador, pode ser dívida de condomínio, enfim, qualquer tipo de dívida, né, entre duas pessoas. Às vezes até um prejuízo que uma outra causou na outra, né, enfim. O motivo dessa ação judicial ela pode ser de qualquer coisa. Mas o que acontece? Você tem dívidas do imóvel, que pertence ao imóvel. A gente tem um termo específico para isso, não vou entrar muito com detalhe aqui, porque aqui é mais uma live introdutória, sabe? Mas tem dívidas que pertencem ao imóvel, como dívida de condomínio, dívida de IPTU. Então essas dívidas ela acompanham o imóvel, mesmo que há essa troca de propriedade, né, quando tem um novo dono. Então, aqui que a gente começa a fazer as análises, se essa dívida, o arrematante, quando ele arrematar esse imóvel, ele precisa ou não assumir essa dívida, se ele arrematar. Tem casos que o arrematante pode ter que assumir, mas tem muitos casos que não. Então, existe toda uma análise que a gente faz que não precisa ser advogado, não precisa ser especialista, mas você precisa ter um certo conhecimento. E você consegue, sim, identificar se aquela dívida vai ou não
passar para o arrematante. Muitas vezes o próprio valor da arrematação vai servir para pagar essas dívidas. E elas vão ter preferência, inclusive, dessa dívida principal do processo. Então, cada caso é um caso. Então, a primeira pergunta lá, né, da Giovana, ela falou assim, qual que é mais burocrático, né? Com certeza o judicial ele vai ter uma burocracia muito maior. O extrajudicial ele surgiu para dar celeridade aí ao processo do leilão. Porque o judicial demora muito mais tempo, ele tem muitos mais prazos para poder cumprir, precisa escutar as duas partes, né? Tem toda uma discussão. Então o judicial ele tem uma certa burocracia muito maior. Claro que quando chega na fase do leilão, o processo judicial ele já passou muitos anos ali em discussão, ele já está na última fase. E não vai demorar mais tanto assim. Ele é rápido também. Apesar de ter uma burocracia um pouco maior, mas ele é extremamente rápido, já está na última fase. É só fazer o leilão, pagar quem tem que pagar e pronto, e transferir o imóvel para o arrematante. Então, o extrajudicial ele tem uma certa celeridade. Só que o banco ele não é obrigado a fazer o extrajudicial. Ele pode, por exemplo, seguir pela via judicial, se ele quiser. Ele pode acionar a justiça e fazer o leilão pelo leilão judicial, não tem problema. Só que normalmente eles optam pelo extrajudicial porque é mais rápido. Eles conseguem ter esse giro muito mais rápido do que se fosse buscar a justiça. Fora os custos, né, de advogado, enfim, que no extrajudicial para o banco ele não vai ter esse custo, né? Para a gente, como arrematante, pode ter o custo com advogado? Às vezes, né? Se tiver que entrar com uma ação judicial para poder fazer a desocupação, você vai ter que ter um advogado para te representar. A Giovana fez outra pergunta, né? Sendo assim, qual você costuma arrematar mais, né? Judicial ou extra? Essa é uma pergunta muito comum, né? Qual que é melhor, judicial ou extrajudicial? Não existe uma resposta aqui, né? Os dois leilões, eles têm seus benefícios, têm as suas vantagens e também têm suas desvantagens, né? Então, hoje eu arremato os dois. Eu não tenho essa preferência por um ou para o outro. Normalmente você pode conseguir muito bons descontos maiores do que nos judiciais quando você vai lá para os extrajudiciais. Nem sempre, né? Mas você tem essa possibilidade. Nos extrajudiciais também é possível você arrematar com financiamento imobiliário. Você tem essa possibilidade, coisa que no judicial você não tem. Então você tem essas vantagens no extra. Só que no judicial você tem uma garantia jurídica maior. Então às vezes você quer uma segurança um pouco maior no processo de arrematação. Então seguir pelo caminho do judicial pode ser melhor. Eu, por exemplo, na minha primeira arrematação, eu fui pelo judicial. Achei que seria muito melhor para mim, né? Muito mais garantido. E realmente foi, né? Eu ainda acho isso, né? Acho que o judicial ele tem essa garantia jurídica bem maior do que o extrajudicial. Mas como eu falei, né? Eu arremato os dois. Eu não tenho eu não faço um em detrimento do outro, não. Deixa eu ver se teve umas perguntas aqui para trás. Espera aí. O Alan. Consigo arrematar no extrajudicial sozinho, sem depender de advogado? Para etapa nenhuma? Bom, foi o que eu falei agora, né? Você não vai precisar, desde que você não tenha que fazer a parte da desocupação forçada, né? Se você conseguir, se for imóvel desocupado, não tem problema nenhum, você vai conseguir numa boa. Se o imóvel estiver ocupado, você pode tentar uma desocupação amigável, né? Se você conseguir, tudo bem. Agora, se for uma desocupação forçada e tiver que acionar a justiça, você vai precisar de um advogado. Eu vou entrar com mais detalhes, né, sobre essa parte de ocupação, que dá muito medo, muito receio, né, na grande maioria das pessoas, nas próximas aulas, nas próximas lives, né? Inclusive, na quarta-feira, eu vou fazer uma live, vou convidar um advogado que tem já vários anos se especializado, né, em mexer com leilão, direito imobiliário, fazer desocupação. Então vai eliminar esse receio de vocês aí de uma vez por todas, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Roberto, né, no extra é mais comum ter contrato de compra e venda ao invés de carta de arrematação? Sim, né, na verdade, eu quase nunca vi chamar carta de arrematação quando você está num extrajudicial. Porque depois que você arremata, vai ter uma escritura pública, né? Vai ter um contrato que vai ser levado à escritura pública para depois você levar lá para registro, né? Você tem o quê? Você tem o auto de arrematação, que é o primeiro documento. É um assunto um pouco avançado, muita gente talvez esteja confuso, mas a gente vai vendo isso ao longo aí da
das semanas. No treinamento eu vou explicar com mais detalhes, né? Vou explicar assim, tintim por tintim, para vocês entenderem. Mas o primeiro documento que a gente tem é o auto de arrematação. Esse você tem nos dois tipos de leilões. Agora, a carta de arrematação, que é o documento que ele tem poder de escritura pública, ele é muito mais comum no judicial. No extrajudicial, muitas vezes é somente um contrato. Um contrato que o banco vai fazer com você, né, por meio lá do leiloeiro também, envolvendo o leiloeiro, e esse contrato vai ser levado lá para fazer a escrituração. Vai ser um cartório de notas que vai fazer a escritura pública, você vai pagar lá tudo certinho para fazer essa escritura. E aí, com essa escritura que você leva para fazer o registro de imóveis e transferir para o seu nome. Então, muitas vezes, esse é o procedimento que vai ter no extrajudicial. Só que costuma ser muito mais célere, né? Muito mais rápido do que no próprio judicial. No judicial, às vezes, você tem um prazo para cumprir, né? Você tem algumas etapas que você precisa cumprir. Tá bom? Bom, então esses foram os dois tipos de leilões, né? E quando a gente fala de investimento em leilão de imóvel, a gente entra, então, no que eu chamo de ciclo PDV, que é o quê? A prospecção, desembaraço e a venda. A prospecção é aquela fase que você vai encontrar o imóvel, né? Você vai primeiro ter o site de leiloeiros que você confia, que você sabe que é verdadeiro. Você precisa fazer essa pesquisa antes. Depois você encontra as oportunidades de leilões, né, em região de interesse, com valor muito atrativo. E depois você parte para fazer análise documental, para ver toda a situação daquele imóvel, a situação do processo, se tiver um processo, né? Toda a situação do imóvel, das dívidas. Então você vai fazer toda essa análise, analisar quem é que está ocupando aquele imóvel, que é muito importante você saber quem está naquele imóvel, né, o ocupante. E se houver um processo, no judicial sempre vai ter um processo. No extrajudicial pode ou não ter algum processo envolvido. Se tiver um processo, você precisa analisar aquele processo, ver o que está sendo discutido, né, como está sendo essa discussão, se a pessoa lá que está perdendo imóvel, ela tem bons argumentos, ela tem advogado, ela é muito atuante, ou não, ela não está nem aí para nada. Se ela for muito atuante, existe um risco para você de acabar tendo dor de cabeça durante o pós-arrematação, né? Porque essa pessoa vai tentar de todo jeito anular esse leilão, vai te atrapalhar de algum jeito. E se for uma pessoa que não está nem para nada, provavelmente ela não vai nem saber, não vai nem perceber que ela teria lá um certo tempo para poder entrar com algum tipo de recurso, ter a defesa dela. E depois que ela perder esse prazo, ela não vai adiantar ela querer argumentar mais nada. E o juiz, ele percebe isso, né? Quando ele vê que a pessoa não está nem para nada, que ela só quer estar bagunçando as coisas, ele mete ferro na pessoa mesmo, não quer nem saber. Então, o juiz, ele tem... O poder da caneta dele é pesado mesmo. E o ideal é você encontrar esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de leilão, que a pessoa não está nem para nada. Que provavelmente ela não vai te dar problema. Então, essa é a fase da prospecção, né? Que você vai, então, desde o dia que você encontra o leilão até você fazer a arrematação. E essa é a fase mais importante que a gente tem nos leilões de imóveis, porque é ali que você vai garantir que todas as outras etapas vão ser tranquilas de serem feitas, você vai conseguir ter um maior potencial de lucro ali, né? Você vai conseguir ter uma venda mais fácil, né? Numa região boa, né? Então, essa fase da prospecção é a mais importante, inclusive para fazer a desocupação também, depois. E depois que você passa essa fase, você tem a fase do desembaraço, né? Que eu chamo de desembaraço, que é do dia que você arremata até você transferir e tomar posse no imóvel, que é toda a parte que você tem no judicial, né? Você tem todas as etapas que você precisa cumprir, o auto de arrematação, a carta de arrematação, a emissão na posse, né? Que é a ordem que você recebe para poder tomar posse no imóvel, e o oficial de justiça cumpre essa ordem. Então você tem todas essas etapas a serem feitas. Ao mesmo tempo que tem essa parte da posse, você também tem a parte da transferência, que é o quê? Você pegar a carta de arrematação e levar lá para o registro de imóveis, é o cartório de registro de imóveis, que é onde você vai, de fato, transferir o imóvel para o seu nome. No extrajudicial, ele é um pouquinho mais simples, essa etapa do desembaraço, que você tem menos etapas para cumprir. Por exemplo, no judicial, entre o auto de arrematação, que é o que resume o leilão, que diz que você arrematou tudo certinho, e a carta de arrematação, que é o documento que você tem poder de escritura, você leva lá para fazer o registro, você tem que cumprir um prazo ali mínimo de 10 dias corridos, que a pessoa que perdeu o imóvel, que a gente chama de executado, ele tem para poder apresentar algum tipo de recurso contra o leilão. Então você tem que esperar esse prazo ser cumprido. Só depois disso é que o juiz vai poder te emitir essa carta de matação. Ele não quer dizer que ele é obrigado a te dar essa carta de matação logo que acaba esse prazo. Tem casos que demoram muito mais que isso, que o juiz é enrolado mesmo.
Mas o prazo mínimo é esse, 10 dias. E lá no extra, você não tem isso. No dia que você arrematou, o banco já pode fazer a escritura pública, e a escritura pública sendo assinada lá, tudo certinho, você já pode levar para o registro de imóveis. E aí você vai levar só o prazo aí dos cartórios, tanto do cartório de notas e o prazo do cartório de registro de imóvel. Então você vê que no extrajudicial ele é mais rápido, né, mais célere, desde que você não tenha problemas, né? Por exemplo, se tiver problema lá de desocupação, aí você vai ter que se apoiar na justiça, vai ter que acionar a justiça e aí talvez leve um pouco mais de tempo. Mas normalmente não leva tanto tempo assim. Esse processo de desocupação, quando você faz uma escolha muito bem feita de um leilão, vai demorar aí 2, 3 meses, quando muito 6 meses no máximo. Mas como você fez uma grande arrematação, às vezes você comprou ali com 50% de desconto, a sua margem de lucro é tão grande que não tem problema você ficar um ano ali com aquele dinheiro bloqueado assim, mobilizado, né, nesse investimento. Porque no final, o seu retorno vai compensar tudo aquilo ali. Você ainda vai estar conseguindo 30% de retorno ao ano. Isso que eu estou falando nos casos mais comuns. Porque se for uma arrematação que você consiga, às vezes, exponenciar, usar financiamento imobiliário, né, usar o que a gente chama de alavancagem, né, você consegue, às vezes, explodir esse retorno, ser até 100%, ser mais do que isso ainda. Claro que para quem está começando, né, vamos com as coisas um pouco mais devagar, vamos fazer o feijão com arroz, conseguir esses 30% ao ano, 20% ao ano, que já é uma ótima porcentagem você conseguir de um investimento. Né? Que investimento você tem, mesmo hoje, com a taxa Selic lá em cima, né, com a renda fixa dando uma grande oportunidade, mesmo assim você não consegue chegar, né, nessa faixa de 20%, 30% ao ano. Isso é percentual de bolsa de valores quando você sabe fazer muito bem feito. Né? Então você vê que tem um potencial de lucro muito alto nos leilões de imóveis. Quando você sabe fazer bem feito, quando você consegue enxergar as grandes oportunidades que você tem nesse mercado. Né? E aproveitar, né? Não só enxergar, você tem que saber aproveitar também. Deixa eu ver aqui algumas perguntas, espera aí. O Alan. Qual o pior cenário que pode ocorrer numa arrematação? Exemplo, o maior risco ao errar na avaliação. Eu considero os grandes maiores riscos que você tem numa arrematação. Primeiro é você cair no site falso. Esse é de longe a pior coisa que poderia acontecer, porque você com certeza vai perder 100% do dinheiro que você colocar ali na conta do malandro, né? Então esse é o primeiro maior risco. E ele é, de certa forma, muito fácil de ser evitado. Né? Não vou falar aqui de detalhes, mas você consegue saber se o site é verdadeiro, porque ele precisa estar na junta comercial, o leiloeiro precisa estar registrado na junta comercial, tudo certinho, tem como você fazer essa verificação. O segundo maior risco é quando você não sabe identificar as dívidas. Né? Primeiro, se existe dívida, qual que é o valor dessa dívida? E se essa dívida, você como arrematante vai ter que assumir ou não. Muitas vezes, o valor dessa dívida é muito alto, muito maior do que o valor do próprio imóvel. E os desavisados que fazem a arrematação sem saber, correm o risco de acabar tendo que assumir essa dívida. Então imagina você ter que assumir uma dívida de 300 mil reais de um imóvel que vale 200. Né? Mesmo que você tenha arrematado por metade, que é 100, você ainda vai ter que pagar essa dívida de 300 mil. Então esses são os dois grandes maiores erros que você pode cometer nos leilões de imóveis. Vamos lá, links. A pesquisa sobre junta comercial dos estados. Foi exatamente o que eu acabei de falar, né? Quero saber tudo o edital, okay? e pesquisar dívidas, receita, etc. Ah, tá. Você quer saber como fazer a pesquisa na junta comercial e também a pesquisa das dívidas, né? Bom, a junta comercial, cada leiloeiro ele precisa estar habilitado no estado que ele está atuando, né? Então, basta você entrar no Google mesmo, você digita lá, junta comercial do estado tal. E aí lá você vai procurar no próprio site, lá vai ter lista de leiloeiros credenciados. Você consegue consultar toda a lista de todos os leiloeiros que que passaram pela junta comercial. E ele é obrigado a passar pela junta comercial para fazer qualquer tipo de leilão. Então essa é a primeira fonte de pesquisa que você tem que fazer. E como que eu pesquiso dívida, né? Outra parte aqui da pergunta. As dívidas, como eu falei para vocês, é toda uma análise que você precisa fazer. Então você
Dívida de IPTU, você vai pesquisar nas secretarias, né, na própria prefeitura, lá que você vai pesquisar a dívida de IPTU, conforme o número que você vai ter lá, né? Cada estado chama esse número, né? Por exemplo, aqui você tem inscrição estadual, tem lugar que chama número cartográfico, enfim, cada lugar tem o seu nome, que é um número que na própria prefeitura ele serve para identificar o seu imóvel. Então, com esse número você consegue fazer essa pesquisa. Dívida de condomínio, você vai pesquisar direto com o condomínio. Você vai ter que meter a cara mesmo em campo, ligar para o síndico, falar com o administrador do condomínio para perguntar dessa dívida. O leiloeiro também pode ser uma boa fonte de informação. Às vezes, quando você não consegue informação, você fala com o leiloeiro, às vezes ele consegue essa informação para você. Enfim, são muitos casos, né? Eu não vou ficar detalhando aqui cada caso, mas mais ou menos é assim que você vai descobrindo o valor das dívidas. Isso quando já não tem lá no processo, no próprio edital. Vamos lá. Giovana, imóvel desocupado, extrajudicial. Então seria mais indicado na primeira arrematação? Assim, ele é mais fácil e provavelmente vai te dar menos dor de cabeça. Mas imóvel desocupado no extrajudicial é o imóvel mais procurado. Então você vai ter uma concorrência muito grande nesse imóvel. Então pode ser que você não consiga ter um desconto muito grande aqui. Às vezes você quer arrematar financiado, e aí você quer um imóvel desocupado, extrajudicial, aceita financiamento. Então, assim, cada vez que você vai restringindo, vai diminuir suas possibilidades no mercado. E normalmente esses são os imóveis mais buscados e vai trazer uma concorrência muito grande. Aí você vai conseguir uma margem de desconto muito baixa, né? Às vezes não vai compensar para você. Mas, né, às vezes você consegue. Eu sempre conto aqui o caso que eu arrematei. O último imóvel que eu arrematei foi foi um flat lá na Praia de Carneiros. Que esse flat, inclusive hoje, eu tomei a decisão nos últimos meses de fazer a própria administração desse flat, que ele está no Airbnb, né? Eu estou fazendo locação diária dele. E antes estava com uma empresa tomando conta, e essa empresa não estava alugando. Não sei por que essa empresa não estava conseguindo alugar o flat. O flat 50 metros da praia, uma localização muito boa, nas praias mais bonitas que tem. Eu reformei o flat todo, estava bem bonitinho. E eu não entendo por que ele não estava sendo arrematado, ó. Não estava sendo locado. Praticamente não tinha locação nele. Aí eu falei assim, quer saber? Conversei com pessoas que tinham imóveis lá no próprio condomínio, e eles falaram assim, não, você tem que tirar isso daí, isso não está certo não, tá o tempo todo locação aqui, o meu aqui quase não fica sem locar. Eu falei, é mesmo, né? Então, rapaz, eu acho que eu tô dando bobeira aqui. Aí eu peguei, tirei a empresa da jogada. No dia que eu lancei o anúncio, né? O anúncio ficou disponível na Airbnb, eu consegui fechar 3 reservas, só naquele dia. E hoje, assim, se você olhar o calendário, né? Tá cheio de reserva. Isso tem um mês, né? Tem mais ou menos um mês, assim, dia que o anúncio ficou pronto. Então, assim, tá sendo muito bom para mim esse flat hoje. E aí, por que eu tô falando desse flat? Porque ele foi uma venda direta da Caixa, então a gente considera como extrajudicial, apesar de não ser exatamente um leilão, né? Tem essa particularidade. Foi uma venda direta da Caixa, dizia que estava ocupado, mas na prática ele não estava ocupado, ele estava desocupado, e eu tomei posse em uma semana naquele imóvel. E eu demorei uns 3, 4 meses para transferir para o meu nome, mas em uma semana eu consegui tomar posse, como estava desocupado, toda a situação assim, foi favorável para mim. E do dia que eu tomei posse, já comecei a fazer a reforma, contratar pessoa para poder fazer o estudo, fazer o projeto, fazer reforma. Então, assim, foi muito bom para mim. Foi uma oportunidade muito boa. Então, foi um extrajudicial, estava desocupado, só que eu paguei a vista, né? Esse não foi financiado, não. Então foi uma grande oportunidade para mim, né, nessa situação. Às vezes você encontra oportunidades assim, basta procurar, né? Basta você pesquisar. Tem muita gente que bota isso como desculpa, né? Tá concorrendo demais e aí desiste, né? Não quer ficar olhando, tô perdendo meu tempo. E deixa passar muitas grandes oportunidades aí. Inclusive, esse flat, ele ficou vários meses na venda direta lá, ninguém deu lance. Ficou o troço lá, ninguém viu, né? E eu consegui enxergar a oportunidade e consegui comprar e aproveitar. Tá, então, voltando para o ciclo PDV, né, então a gente viu a prospecção, né, que é aquela fase inicial, que você encontra o leilão, faz análise documental, e aí você tem a fase do desembaraço, que é toda essa fase até para você transferir, tomar posse do imóvel. Por fim, você conclui o
o ciclo PDV com a venda. Eu chamo de venda, né? O V é de venda, mas na verdade é a conclusão desse negócio. Então, por exemplo, esse do Carneiros, a minha conclusão foi locação. Então, eu estou fazendo ele para ter uma renda passiva. Então, você pode vender, pode locar, pode ser para uso próprio, enfim. Não importa, é só para representar que aqui você precisa concluir a última etapa. O leilão em si, ele acaba quando você toma posse do imóvel, né? Você transferiu e tomou posse do imóvel, acabou a partir do leilão em si. A partir desse momento, você é dono de um imóvel como qualquer outro. Você não tem, o que acontece muito nos leilões de carros, né? Você não tem aqui uma depreciação, algum preconceito de um imóvel que veio de leilão. Nos carros, sim. Um carro que passou por leilão, por mais que não apareça no documento, ele é muito depreciado quando a pessoa sabe que ele é de leilão, né? E isso não acontece com os imóveis, pelo contrário. O imóvel que veio de leilão, ele é até melhor, principalmente se for judicial, porque tudo que aconteceu para trás é como se o imóvel nascesse de novo a partir daquele momento. Porque o imóvel ele tem que ser entregue livre de qualquer tipo de ônus, livre de qualquer hipoteca. Ou seja, então tudo para trás é meio que ignorado, né? Deixa de existir. E você recebe o imóvel então ali como se fosse novo, né? Como se fosse a primeira vez que você tem aquele imóvel. Existe até um termo, né, para isso, que chama uma característica de aquisição originária. Muita gente fala isso. Então você ter um imóvel de leilão judicial, ele é muito bom, porque você tem a certeza de que ele não vai vir com problema. Ele tem que chegar para você com o arrematante livre de qualquer problema, qualquer penhora, qualquer hipoteca, qualquer ônus. Então é uma garantia que você tem a mais. Por isso que eu falo que os judiciais eles têm uma garantia muito forte, garantia jurídica. Então, quando você compra então, um imóvel, a pessoa, o comprador, ele compra um imóvel que vem de leilão, então ele é um imóvel muito bom, porque é um imóvel que tem, você sabe que você não precisa fazer toda a pesquisa anterior que você sabe, a pessoa deveria saber, né? Nem sempre ela sabe, mas que é um imóvel de muito boa procedência. E na prática você não tem essa depreciação, né? Ele acaba indo pelo valor de mercado mesmo, como qualquer outro imóvel. E na venda, nessa fase da venda, você precisa fazer o que então? Né? Você precisa preparar o imóvel, fazer a reforma, né? Então é todo o processo como qualquer outro imóvel. Você fazer um bom anúncio, colocar diferencial no seu imóvel para ele fazer uma venda mais rápida, trabalhar muito bem no preço. Como você teve uma margem muito grande na sua arrematação, o desconto foi muito grande que você conseguiu comprar, então você tem a liberdade de fazer uma grande negociação na fase da venda, para fazer a venda acontecer muito rápido. Inclusive, meu primeiro imóvel que eu arrematei, eu abaixei tanto o valor dele, assim, que eu queria fazer uma venda muito rápida, que em uma semana eu consegui vender o imóvel. Uma semana só. Então você vê, né? Você tem essa margem ainda conseguir lucro naquele imóvel. Então isso é muito bom que a gente tem, né? Que os leilões de imóveis nos proporcionam. O Marcondes, né? Foi quanto, né? Esse imóvel que eu paguei na Flash Carneiros, né? Foi ali uns 176, 180 mil reais que eu paguei nele no leilão. Hoje está sendo vendido ali na faixa de uns 300 mil, mais ou menos. Isso faz mais um ano, mais ou menos. Quais os mentores você se espelha ao estudar sobre leilão? Meu primeiro, né, mentor e principal mentor foi o Larry Granville. Eu aprendi, eu comecei a aprender tudo com ele. Depois disso eu fui estudando com outros, né? Então eu também fiz curso com Carlos Pereira. Foi basicamente os dois principais aí que eu tive, né? Claro que eu fui lendo também, estudando outros materiais, não exatamente leilão, mas na área de imobiliária. Inclusive, o livro aqui, eu tô usando o livro para apoiar aqui para poder fazer a live, mas olha o livro que é aqui. Não sei se dá para ler, ó. Tratado da Propriedade Imobiliária, olha aqui a grossura dele aqui. Então fala um monte de coisa aqui sobre hipoteca, sobre essa de direito real, enfim. E aí a gente vai construindo, né, nossa base, essa base teórica, né? Eu participei de um curso com o Larry Granville também. É isso aí, Giovana. Larry Granville é uma pessoa fenomenal, extraordinária. Então, foi isso, né? Então, por hoje, o que a gente aprendeu aqui, que eu falei que queria mostrar para vocês, né? Os tipos de leilões, principalmente.
o ciclo PDV, prospecção, desembaraço e venda. Agora vocês têm uma ideia mais geral do que é o ciclo PDV, como que funciona o investimento em leilão, né? E por que o leilão você consegue atingir a independência financeira só com os leilões. Você é capaz de viver só com o leilão de imóvel. Você tem muitas oportunidades nesse mercado. Quando a gente começa a estudar, começa a entrar nesse mercado, a gente vê o tão amplo que ele é e quantas oportunidades tem para você poder aproveitar. Só para você ter uma ideia, o leilão de terreno, por exemplo, é uma área completamente diferente e que é um mundo. Você, para poder aproveitar tudo, entender tudo que você tem na parte de terrenos, principalmente rurais, que eu falo, né? Fazenda, essas coisas assim, é algo assim, que é completamente diferente do que a gente estuda mais, que a gente normalmente procura mais, né? Que é imóvel, apartamento, dentro de cidade, porque lá nos terrenos, a fazenda, o que é o terreno? O terreno ele vem de onde? Né? Ele vem desde que o mundo é mundo. Então você tem um longo histórico para trás de um terreno, de uma fazenda, que às vezes, para fazer o estudo, saber se ele está regular, é preciso ter todo um estudo chamado de cadeia dominial, que o próprio registro de imóveis ele tem que fazer essa parte, eles que fazem isso, né? Mas que às vezes esse estudo pode demorar muito tempo. Né? Então, às vezes ele remonta a origem daquele terreno lá na década no ano de 1800 e tanto, na época do descobrimento do Brasil, e desde aquela época tem que ter lá sempre o seguindo ali que é a cadeia dominial mesmo, né? Tem que ter todo um histórico que está tudo certinho para saber se lá no final, né, atualmente, aquele imóvel ele é regular. Então, às vezes você tem um campo muito amplo aqui para você estudar, para você adentrar nisso aqui. Só isso aqui já levaria não sei quanto tempo para você se aprofundar. Eu mesmo sou focado mais nos imóveis, casa, apartamentos, em centros urbanos. Ainda nem tenho tanto conhecimento em relação a isso. Mas eu achei interessante porque recentemente eu estava vendo eu participei de uma palestra de uma registradora, né, de uma oficiala, que chama, né, oficial de cartório, e ela estava explicando todos esses detalhes, essa dificuldade que o próprio registrador tem quando vai fazer esse tipo de análise. Só para vocês terem uma ideia mesmo. Qual é mesmo o nome do livro? Esse livro aqui ele é Tratado da Propriedade Imobiliária. O autor é Libânio Serpias. É isso aí. Bom, então, foi até um pouquinho intenso, né, essa live aqui, muito conteúdo, muito assunto, mas é porque nos leilões de imóveis você tem muita coisa para ser tratada mesmo. Então, eu só quis dar essa introduçãozinha para vocês. Amanhã eu estou pensando em fazer uma live, vai ser uma live de consultoria. Então, quero chamar qualquer pessoa aí que aparecer na hora. Só tô na dúvida qual horário que eu faço. Não sei se eu faço pela manhã ou na hora do almoço. Mas eu vou chamar uma pessoa para poder tirar dúvidas, qualquer dúvida que ela tiver sobre leilões de imóveis. Vocês topam fazer essa live amanhã? Como é que vocês estão aí? O que vocês acham? Quem toparia a fazer? Manda aí. E já falei a indicação de horário também. Você prefere na hora do almoço? Mais pela manhã? Ou deixa mais pela noite mesmo? Ô Marcondes, parabéns pelo seu conteúdo, obrigado. A Sandra sempre dando apoio aí. A Ezequiel. A Giovana, à noite. Prefere à noite, né? Marcondes. Noite. Ezequiel. Ixi, tá todo mundo aí falando à noite, né? A noite é melhor. Então, vamos deixar então para a noite. Então, amanhã à noite eu vou fazer essa live. Vou abrir a live aí e vou chamar talvez duas pessoas aí para a gente conversar, tá bom? E se você ainda não se inscreveu, nos dias 12 a 16 é o treinamento em imóvel lucrativo. Vou dar 3 aulas. Vai ser aulas bem mais detalhadas do que eu estou dando aqui para vocês. Basta vocês entrarem lá no mendeseduardo.com.br, tá lá na minha bio, basta entrar na minha bio, tem lá o link, se inscreva, coloca o e-mail de vocês lá, é importante vocês colocarem e-mail,
para vocês receberem. Vocês vão também ter o acesso ao grupo, né, ao grupo de WhatsApp. Se vocês ainda não têm, não entraram, né, entra lá, que é lá que eu vou mandar o link de acesso para assistir essas aulas. Vão ser o quê? Vão ser 3 aulas, 12, 14, 16, vão ser aulas gravadas. Entre essas aulas eu devo fazer também algumas lives para tirar dúvida, falar com vocês, entendeu? Mas é importante que vocês estejam no grupo para poder receber esse link dessas aulas, porque elas vão ser disponibilizadas dentro do meu site, né? Vai ter um link específico para isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Muito obrigado pela live, excelente, valeu, obrigado, gente. Faz a noite, né? O patrão não apoia que a gente fique rico no horário de trabalho. Então beleza, então tá combinado. Amanhã à noite eu vou fazer, vou abrir aí para tirar uma dúvida de vocês, tá bom? Então é isso, gente, eu fico por aqui, muito obrigado. Se vocês gostaram dessa live, vou fazer até uma postagem. Deixa eu até tirar uma selfie aqui, ó. Foi a live número 1 dessa semana. Vou postar essa imagem lá no meu feed. E aí vocês curtam, compartilhem, coloquem comentários se vocês quiserem, tirar dúvidas. Se vocês quiserem tirar dúvida que eu não falei aqui, vai jogando lá, que ou eu respondo lá mesmo, ou eu respondo em live, ou nas próprias aulas que eu vou gravar ainda. Falei que são aulas gravadas, mas ainda não gravei. Eu vou gravar provavelmente alguns dias anteriores ali, ou um dia antes, tá bom? Então é isso aí. Até amanhã para vocês. Muito boa noite, obrigado pela presença, tá bom? Fico por aqui, um abraço. Tchau, tchau.